Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer hoje o croquete de milho com queijo? Pois é, vende bastante esse salgado, então eu vou passar para vocês aí, tá? Olha, é uma latinha, tá? Ou um sachê de milho verde. Qualquer um dos dois, eles têm o mesmo peso, tá vendo? 170 gramas, ele drenado. Então, qualquer um dos dois que você escolher vai dar certo, tá bom? Então, eu usei o sachêzinho, então um sachê de creme desculpa, de milho verde. São 500 ml de leite integral, tá? Esse já coloco no copo dosador, porque aí eu não, né, não esqueço. Aí, no caso, aqueles pós de frango, tá vendo? Aqueles temperos, né? Esse daí é natural, porque eu compro nessas casas de produtos naturais. Eu não gosto muito de comprar esses industrializados, não. E aí, 2 gemas, tá? E margarina. A margarina, eu uso a Qualy, mas você pode estar usando a margarina da sua preferência ou manteiga, tá bom? Você vai usar uma colher, tá? Não precisa ser muito cheia, não, mas uma colher só. Uma pitada de sal, não precisa ser muita quantidade também, porque o pó do frango já tem sal, né? E aí, 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então, assim, sem fermento, ok? E aí, nós vamos pegar todos esses ingredientes e vamos colocar no liquidificador. Primeiro, eu coloco o leite, né? Depois, eu venho, coloco o milho, como vou estar mostrando aí para vocês. Eu sempre coloco um pouquinho menos de leite, dos 500 ml, eu sempre coloco um pouquinho menos, para eu usar um pouquinho da água do milho, para dar um gostinho, tá? E aí venho com o milho, venho aí com a colher de margarina, né? Depois eu venho aí com as 2 colheres do pó, né, de tempero aí de frango, igual tô mostrando aí, tá? Venho com as 2 gemas. Opa, espirrou um pouquinho aí, né, gente? E aí eu venho só com uma pitada de sal. Tá vendo? Ó, eu não uso muito aí não, parece que tem muito, mas não tem não, tá, gente? E aí eu vou liquidificar todos esses ingredientes, tá? Faz o seguinte, não bate muito, tá bom? Por quê? Para que fique pedacinhos do milho, porque senão ele tritura todo, né? E aí às vezes, poxa, a pessoa nem vai ver. Então é tão legal às vezes quando você tá comendo o salgado e aí tem um pedacinho de milho ainda, né, e tal, então fica bem gostoso, tá? Então não precisa bater muito não. Aí você vem com uma panela, um recipiente, né, para você levar ao fogo e aí você vai despejar todo esse líquido aí na panela, tá? Para levar ao fogo para poder começar a ferver. Aí colocou na panela, vamos levar ao fogo para poder ferver. E enquanto isso, ele tá lá esperando para ferver, eu vou pesar aí 500 gramas de farinha de trigo, tá? Como eu já tenho a medida certa ali naquele dosador, eu já tô acostumada. Então, é um daquele dali, então é 500 gramas ou 500 ml, porque é a mesma coisa, tá, gente? E aí você leva, né, a panela tá lá no fogo para poder ferver esse líquido aí. Então, quando ele começa a levantar fervura, tá vendo? Olha, já tá dando bolinhas. Vocês estão vendo? Eu dou uma mexida, né? Também para ajudar a derreter a margarina, né? E aí, eu gosto muito de mexer com fouet, né? Tem pessoas que não têm, então pode ser com colher de pau, colher de silicone, o que você tiver na sua casa. Tá vendo, ó? Então ele já começou a subir a fervura aí, ó, já está fervendo. Aí você vem com toda a farinha de trigo e despeja de uma vez só, tá? E aí agora, meus queridos, mão na massa, aliás, colher na massa e força na munheca, tá? Porque, e olha que essa receita aí, ela é pequena, ela rende 1 quilo de massa só. Mas assim, cansa a mão, tá? Principalmente para quem não está acostumado, então cansa um pouquinho. E aí você vai mexendo até essa massa aí cozinhar, tá? Quando ela estiver desagarrando totalmente
do fundo da panela aí. Quando não estiver agarrando mais, é que você vai retirar essa massa daí, tá bom? Aí você vai colocar em cima de uma tábua, de né, algum lugar aí que você possa sovar essa massa. Então você joga um pouco de farinha de trigo, né? E aí você põe a massa em cima e agora você vai sovar essa massa. Mas, gente, antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abre ela um pouco com um rolo ou uma garrafa, o que você tiver aí. Abre um pouco para ela dar uma esfriada, tá? Porque eu já tô acostumada, já abro com a mão, né, com ela bem quente. Mas a mão queima, arde, dói pra caramba. Mas então você abre ela um pouco, tá vendo? E olha, igual eu falei com vocês, tem vários pedacinhos de milho, tá vendo? E fica uma delícia isso depois, principalmente quando a gente vai morder, tá? Ela costuma às vezes agarrar um pouquinho, tá vendo? Então assim, eu vou retirando, eu passo uma colherzinha, retiro, né? Ah lá, tá vendo? Ela dá uma agarradinha, principalmente quando a massa tá ainda um pouco úmida, mas depois sai tudo, tá, do lugar e aí fica tranquilo aí para você poder sovar a massa. Aí depois da massa sovada, como é que ela fica bonita, lisinha, tá vendo? Com uns pedacinhos de milho para ficar uma delícia. Aí você corta os pedacinhos de queijo antes, já deixa, né, separadinho para você botar em cada bolinha, tá? Pega um recipiente para você ir colocando depois os salgadinhos, né? E aí vem com uma balança. Por quê? Para você poder padronizar o tamanho dos seus salgados. O meu salgado, ele, peso final dele são 20 gramas, tá? Eu não faço tamanho menor, que seria aí um mini salgado, que é em torno de 8 a 10 gramas. Então, o meu é em torno de 15 a 20 gramas. O peso final do meu são 20 gramas, tá? Qualquer salgadinho meu. Então, aí, ó, você enrola, tá vendo? Faz uma bolinha, abre da forma que você achar melhor. Eu abro aí com o dedo. E aí, ó, coloca o queijo dentro e aí você faz um rolinho, tá vendo? Vou fazer mais um aqui para vocês darem uma olhadinha, prestar bastante atenção. Pega uma bolinha, pesa, tá? E aí, ó, eu abro aí com o dedo. Olha só, tá vendo? E aí, coloco o queijo e enrolo. Não é difícil, tá, gente? Para quem não sabe ainda, nunca fez, vai demorar um pouquinho, né, para pegar a prática e tudo, mas depois que pega é muito rápido. Então eu dou uma batidinha para ele ficar, tá vendo? Cilindro aí, mas fica muito bonitinho. Então eu vou fazer mais um, só para você prestar atenção de novo. Pego uma bolinha, peso, abro com o dedo, coloco o queijo e fecho. Tá vendo? Dou sempre uma beliscadinha, né? Uma amassadinha aí nessas pontinhas, tá vendo? Para que ela firme bem. E olha aí os pedacinhos de milho que eu comentei com vocês, tá vendo? Então, assim, fica uma delícia. Então, dou uma amassadinha aí nas pontas para ficar aí cilindro, dou a batidinha, enrolo e fica show de bola, bem bonitinho. Então, vou fazer com todos e já volto. Ou você pode fazer também dessa forma, gente, ó. Para não demorar muito, depende, né? Você pode ir separando todas as bolinhas, tá? Pesa e separa todas e depois você enche com o queijo e vai fazendo os cilindros. Tá vendo? Como eu fiz aí. Depois de todos prontinhos, nós vamos agora empanar. Eu empano os meus salgados com água, tá? Eu passo na água e na farinha de rosca, tá? Não uso panko, eu gosto da farinha de rosca. E aí um outro recipiente para você colocar os que já estiverem empanados. Ah, mas com água dá certo? Isso aqui dá certo também, fica uma delícia. Água filtrada, tá, gente? Por favor. Fica uma delícia, super crocante, não muda sabor nenhum, tá? Mas tem gente que gosta de fazer no leite, então você pode também fazer no leite e empanar depois aí com a sua farinha de rosca ou no panko, aí vocês é que sabem da melhor forma, tá? Eu tô mostrando para vocês como eu faço, né? Mas é dessa forma aí, bem caseira, bem, né, manual aí, totalmente aí
artesanal e fica uma delícia, gente. Meus salgados são muito gostosos, eu gosto muito, as pessoas curtem muito, tá? E é isso. Olha, fica lindo, gostoso e é fácil de fazer, né, gente? Às vezes dá um pouquinho de trabalho e tal, mas depois que você já pega a prática, cara, é tudo muito rápido, você nem percebe o que fez, né? O que que acontece? Esses salgados aí, igual eu falei com vocês, eles pesam em torno de 20 gramas, né? O peso final deles. Eles dão aí uma média aí, 1 quilo mais ou menos, que pesam um pouco menos ou um pouco mais, tá? Então aí depende do tamanho que você vai fazer, tá bom? Que você vai colocar cada salgadinho, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês todos eles já arrumadinhos, ó, empanadinhos. E aí eu cubro isso daí com plástico filme, levo no freezer para poder congelar, tá? Olha que fofura, que coisa mais linda que ele fica. E aí levo para congelar e depois que ele tá congelado eu coloco nas bandejinhas para poder embalar e vender, tá bom? Então essa foi a receita de hoje. Agradeço você, um beijo, fica com Deus.